Meus irmãos, a epístola de Pedro, ela foi escrita com o propósito de orientar aqueles irmãos de diversas regiões, a testemunhar da graça de Deus em um contexto de grande hostilidade. Se você voltar ao capítulo 1, verso 1, você verá que Pedro dirige a sua epístola aos eleitos que são forasteiros ou dispersos, ou que estão na diáspora, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Todos esses nomes aqui não são nomes de cidades, são nomes de regiões. Consequentemente, nós temos aqui, talvez, centenas de cidades nessas 5 regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A igreja de Cristo estava já espalhada em certa medida a essa altura. E Pedro sabia que a igreja de Jesus Cristo estava enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas por causa da fé. Muitos deles estavam sendo perseguidos ao ponto de terem os seus bens espoliados. Alguns deles estavam sendo escravizados. Outros mais estavam sendo presos, talvez mortos. E tudo isso com a chancela do Estado romano, do Império Romano. Então, ao escrever esta carta, Pedro tem a intenção de encorajar os irmãos a manterem-se firmes diante das hostilidades e das dificuldades e das seduções do mundo de então. O objetivo de Pedro era apoiar a igreja e instar com a igreja para que ela perseverasse diante das lutas e dos argumentos dados e estabelecidos pelo Estado. E dentre os argumentos que Pedro utiliza, está o fato de que, para Pedro, a igreja ela é composta de pedras vivas que estão crescendo como casa espiritual para se tornar sacerdócio santo. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Se você pegar o contexto imediatamente anterior do texto que nós lemos os versos 9 e 10. Se você pegar os versos anteriores, você vai ver que Pedro está falando da igreja como uma casa ou como um edifício espiritual que está sendo construído. E esse edifício espiritual ele é composto por pedras vivas, que são os crentes, que são os salvos, que foram separados, portanto santificados, para terem parte nesta construção, para tomarem parte nesta construção. E o foco de tudo isso era a construção de uma casa espiritual, com o objetivo de que essa casa espiritual se tornasse um sacerdócio santo, um sacerdócio para Deus, de modo a honrar a Deus e viver para Deus.